Rafa, se apresente aí pro pessoal que ainda não te conhece e diga pra gente quem é o Rafa sem dizer o que o Rafa faz. Muito bem. Bom, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Fiquei muito honrado em poder contribuir com a Que sua bom. jornada aí. Falar um pouco do Rafa sem falar de trabalho. É um paizão feliz da vida, assim, com a alegria de ter filhos abençoados, ter uma esposa abençoada, uma família maravilhosa, poder, de certa forma, honrar meus pais, de certa forma, poder fazer o bem quando tem oportunidades. E, enfim, é um cara do bem, um cara que gosta de encontrar sempre uma solução para qualquer desafio imposto. Então, é uma missão do Rafa, que todo desafio imposto, existe sempre uma forma de solucioná-lo. Algo que me norteia. Eu, como um executor, adoro resolver as coisas. Tem um problema ali? Não, para. Não tem problema. A gente resolve o problema. Vamos achar a solução. Tanto é que meu primeiro blog, uma revelação que eu vou fazer de primeira mão aqui para você. Meu primeiro blog, que deu muito sucesso, isso há uns 10, 12 anos atrás, se chamava Doutor Solução. Olha só. Olha só. Olha que hoje em dia muita gente vai precisar desse blog. Então, mulher. E, gente, olha só. Rafa é tão de resolver, de foco na solução, que eu conheci o Rafa, ele salvando a minha vida, tá? Porque o Rafa me salvou de bom. perder um avião, de perder um voo. Se não Sério? fosse ele, ia só me levar até o Ah, aeroporto. verdade, lembrei. Agora entendi. Lá em Atibaia, vocês me levaram de Atibaia Verdade, até verdade. o aeroporto em Campinas. Salvaram a minha vida e foi isso, ó, foco na solução, É realmente. isso aí, com certeza. É isso Que aí. legal, Rafa, mas Então que esse é o bom. Rafael sem falar de trabalho, né? Já falei um pouquinho do trabalho do Rafael com Carreira 4.0, né? Ele tem esse método muito legal. Durante aqui a live a gente vai falar um pouco mais sobre o método. E o Passarinho Verde me contou que no final da live você tem um bônus aí, Rafa, um plus pro pessoal. Exatamente isso, exato. Tem um grande segredo para revelar para quem vai ficar até o finalzinho. É um grande segredo de carreira 4.0, né? O que Ótimo. realmente vai potencializar a carreira de cada um se seguirem esse grande segredo que eu vou revelar hoje aqui. Olha só, gente, olha que oportunidade. Então, se vocês conhecem alguém que precisa disso, né? Que precisa se reposicionar, aprender a usar o LinkedIn melhor, que precisa desse conteúdo, que precisa perder o medo de LinkedIn, que às vezes eu acho que as pessoas têm medo de LinkedIn, né? Compartilha essa live, chama para estar aqui, que vai ser um papo muito gostoso mesmo. Maravilha. Essa é a intenção, ajudar todos com tudo que a gente traz aí na bagagem. Exato. E, Rafa, para a gente começar aqui, eu vou falar um pouquinho de mim, porque eu tinha esse medo, tanto que hoje sou mentorada aí pelo Rafa, no Carreira 4.0. E uma foi uma... excelente mentorada, hein? Só para dar Que parênteses, tá? bom! Muito E, disciplinada. e foi numa palestra sua, falando sobre LinkedIn, que eu comecei a perceber que o LinkedIn não é só uma plataforma onde você coloca o seu currículo, né? Ele é um mundo de possibilidades. Não só para você colocar lá seu currículo, mas para você fazer networking, para você ter oportunidade de novos negócios, né? Você se conectar realmente com pessoas do mundo inteiro referente a trabalho, né? Você falou sobre Exato. alguns números do LinkedIn, né? O quanto a rede vem ganhando espaço, o quanto vem sendo usada. Eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente, contasse pra gente o que as pessoas não sabem sobre LinkedIn, que elas precisam muito saber. Perfeito, Cláudio. É uma pergunta importante, né? Antes até de responder diretamente essa pergunta, existe uma grande função do LinkedIn que traduz muita coisa, né? Que é a conexão, né? Então, quando a gente coloca no dicionário a palavra conexão, ela pode trazer muitas coisas ali de várias formas, mas o que mais chama atenção para o nosso dia a dia hoje é se conectar com as pessoas, né? Exato. Então, digamos que o LinkedIn, o que as pessoas não sabem, respondendo a sua pergunta, é que o LinkedIn ele é a extensão profissional delas, né?
Então, da mesma forma que ela, ao vivo, toma um cafezinho, bate um papo ali na copa do escritório, da mesma forma que ela vai num evento, né, vai assistir algum conteúdo mais técnico ou algum conteúdo que seja ali da empresa, um treinamento que ela vai se falar com outras pessoas ali, quebrar um gelo, conversar, um bate-papo rápido ali. O LinkedIn, ele pode ser traduzido como tudo isso no modelo digital. Se as pessoas encararem desta forma o LinkedIn, não vai existir mais medo, porque elas podem ser elas mesmas ali na rede. É óbvio que, como você está numa rede digital, você tem ali um grande trunfo na mão, que é você pensar melhor antes de falar, né? De digitar, vamos dizer, né? Exatamente. Então você tem esse trunfo que você não tem, às vezes, na vida real. Na vida real, na verdade, você corre mais perigo do que dentro do LinkedIn. E agora, né? Soltei, já era. Né? Exatamente. Então, essa seria a resposta simples e objetiva aí para a sua primeira pergunta. E assim, né, Rafa, a gente, durante a nossa história, né, quando a gente pensa assim em trabalho, em área profissional, em carreira, parece que a gente nunca foi treinado a falar sobre a nossa carreira, né? Parece que aquela questão de currículo sempre foi guardada a sete chaves e eu não vou falar o que tem no meu currículo, porque só quem vai me contratar pode saber, porque alguém pode me copiar. E sempre teve aquela coisa, né? Só lá na entrevista com o RH que falava sobre currículo, né? As pessoas nunca expõem isso, né? Fica aquele medo, assim. E por essa questão do ambiente de trabalho parecer algo assim muito sigiloso, me parece, me corrija se eu estiver errado, que as pessoas têm medo, assim, de que o LinkedIn é uma coisa muito formal, que eu tenho que ser muito técnico, né? Que impede e isso me parece, assim, que impede que as pessoas percam oportunidades, assim, né? Porque tem muita oportunidade dentro do LinkedIn. E desse medo, porque, eu acho que eu vou ser julgado, porque se eu botar meu currículo lá e eu não tiver um curso a mais do que alguém, ou eu não tiver essa competência técnica, eu vou ser julgado. Então, existe esse medo. E eu acho que isso impede que as pessoas, às vezes, tenham oportunidades lá dentro, né? Você percebe que esse medo impede essas oportunidades? A gente perde muita oportunidade por não estar vivenciando a rede? Com certeza perde, com certeza. Porque hoje, o LinkedIn ele é a maior plataforma de recrutamento e seleção de pessoas no mercado de trabalho. Hoje, a maioria das empresas, principalmente as melhores empresas, né, quando a gente fala aí de empresas multinacionais, ou até de empresas que sejam até nacionais, até menores, que conseguem utilizar e preferem utilizar o LinkedIn por ter tanta agilidade de encontrar pessoas que se encaixem no perfil ideal das vagas. Porque o que acontece? Quando o LinkedIn nasceu, ele nasceu com esse viés, né? Que seria uma rede profissional para você ter uma recolocação, ter visibilidade para ser convidado para uma entrevista, para você ter visibilidade de promoção. E realmente ela teve muito sucesso com isso. Hoje não é só isso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais das outras novidades do LinkedIn, principalmente depois da aquisição que a Microsoft fez, né? Ela trouxe ali algumas mudanças ali, né, em cima da missão da plataforma, né? Mas pensando a nível de oportunidades de carreira mesmo, né, para quem está buscando ou se recolocar, ou fazer uma transição, está querendo mudar de um setor para outro, ou até a pessoa quer se promover dentro até às vezes da mesma empresa, mas quer de certa forma se posicionar, o LinkedIn é excelente para isso, né? Porque o LinkedIn, uma coisa que ele tem de muito diferente, sem menosprezar nenhuma rede, tá? A gente está dentro do Instagram, graças ao Instagram estamos aqui. O Facebook me lembra de momentos mágicos da minha vida, né? De coisas que anos atrás eu postei, eu adoro rever esses momentos. É um notificador de aniversário fantástico pra gente, né? Enfim, mas o LinkedIn ele tem um grande diferencial das demais redes, que é o algoritmo. O algoritmo do LinkedIn, ele privilegia o que realmente faz sentido, o que realmente tem valor. Então, se você hoje fizer uma publicação no LinkedIn, agregar muito valor ali à sua publicação, ela tem grande chance de ser destacada
no feed de notícias das pessoas. Então, assim, esse é um grande diferencial do LinkedIn. Então, a pessoa que tem medo da formalidade, que tem medo de se expor ou colocar coisas que podem ir contra ela, eu tenho uma pergunta importante para ela se fazer antes de postar e essa pergunta quebrar totalmente esse medo, esse gelo, né? De poder gerar um conteúdo ou engajar ali dentro da rede. A pergunta é, o que eu vou comentar vai agregar para alguém? Pode agregar para alguém? Nem que seja uma pessoa. Então, beleza, comente. Mas também administre a sua expectativa. Não precisa esperar que vai ser curtido, né? Que vai fazer a diferença. Às vezes, e outro desafio que existe na rede ainda é uma questão cultural. Ainda muitas pessoas não têm o costume de responder um comentário ou uma mensagem. Então, às vezes o que gera ali um pouco de... Né? O que gera às vezes de frustração em muitas pessoas é mandar uma mensagem e não ser correspondido. É fazer um comentário e não receber uma resposta do seu comentário. A expectativa, né? Então, assim, duas perguntas. Vou comentar, vou colocar algo que pode agregar? Se sim, ok. Segundo, estou consciente que eu não preciso de nenhuma resposta disso, que eu estou mandando para o mundo, emitindo para o mundo, e que isso um dia pode ajudar para alguém? Sim, então, perfeito. Então, são duas perguntinhas que as pessoas podem usar. E assim, né, Rafa? Qual a chance de, às vezes, você publicar algo lá que você acredita, que você tá vendo na sua carreira, e o seu chefe vê, né? E às vezes você não tem a coragem de mostrar para ele aquilo, de falar para ele aquilo, ou nunca teve a oportunidade, às vezes, de falar para ele, olha, eu penso assim, eu faço isso, eu tenho essa competência boa, e às vezes você não tem a oportunidade de falar aquilo pro chefe. Mas às vezes ele tá vendo lá no seu LinkedIn que você tem esse pensamento, né? Olha que boa oportunidade para estar se mostrando. Não, com certeza. E assim, tem uma cilada aí que eu quero até compartilhar, que às vezes acontece com as pessoas, tá? Sabe aquela situação de, não gostei do que meu chefe fez de atitude hoje, tralá, tralá. Aí a pessoa vai... Aí a pessoa vai lá no LinkedIn, cria um post onde já se viu um líder fazer tal tipo de coisa, é condenável. Não, pelo amor de Deus, gente. Aí tudo que ele criou, ele acaba. É aquela história, tem que agregar, não pode desagregar. Não pode ser um mural de crítica, não pode ser um mural de desabafo. E tem que tomar esse tipo de cuidado. Qualquer rede, não é lugar para estar lavando roupa suja. E principalmente no LinkedIn, que é a rede profissional. Então, tudo que você faz ali é você. Então, se você ir lá e desabafar no LinkedIn, vai falar, pô, essa pessoa aí, ela vive reclamando da vida, pô, tá baixo astral, energia em baixa. Então, peraí, não vou chamar essa pessoa para vaga. Já vi aqui que, não tem o perfil. Então, tem essa cilada que tem que tomar cuidado. Ô, Rafa, e uma pergunta. Eu botei uma caixinha hoje para as dúvidas que o pessoal tinha. E aí surgiu uma dúvida assim, o que expor? Né? Tipo assim, até que ponto expor? Eu já entrego tudo do meu currículo ou eu deixo ali um ourinho guardado para quando a pessoa me chamar eu ter algo a mais para falar? Eu devo expor, às vezes, se eu estou em um projeto de uma outra empresa? Eu devo expor se eu participei de projetos de outra empresa que não seja a empresa que eu estou hoje? Até que ponto aí vai essa exposição boa e legal? O que a pessoa tem que pensar é o seguinte, não dá também para fazer uma redação, né? Não dá também para colocar ali páginas e mais páginas que aí realmente você acaba neutralizando um possível recrutador de ler, porque ele vai ver e fala, nem vou começar, já dá medo de ler, né? Porque é muito grande. Sim. Então, o ideal é que a pessoa consiga traduzir em tópicos, traduzir ali em pequenos resumos. Então, por exemplo, o próprio tem dentro da metodologia Carreira 4.0 uma sugestão, até baseada em alguns treinamentos que eu fiz direto com o LinkedIn, de você falar um pouquinho do seu lado pessoal, você falar um pouquinho da sua experiência, falar o que você faz hoje e depois, obviamente, fazer uma provocação para um contato. Porque ali você pode não só ter oportunidade de carreira como funcionário, colaborador,
mas você pode ter também uma oportunidade de negócios. Então, a Clausilene, por exemplo, ela é estilista, ela é coach, né? Então você tem como agregar por uma consultoria, uma mentoria também da sua área. Então você pode, obviamente, se colocar à disposição para um contato no final do resumo. Então, você trabalhar tópicos e principalmente palavras-chave. Então, se a pessoa, por exemplo, ela trabalha como engenheiro, vamos pensar lá, engenheiro civil. A pessoa que trabalha como engenheiro civil, ela tem que colocar termos de conhecimento da área de engenharia civil que ela conhece, porque são palavras-chave da profissão dela. Na hora que um recrutador for procurar por um potencial engenheiro civil para contratar, provavelmente o recrutador vai lançar aquelas palavras-chave, falar, olha, eu quero um engenheiro que entenda de planta baixa, entenda de AutoCAD, entenda... E se a pessoa não colocar... Ou seja, se ela não colocar, ela não vai ser encontrada. Então, é importante que a pessoa se atente a colocar o que faz sentido para o objetivo dela. Se ela quer realmente participar de processo de engenheiro civil, tem que ter as palavras-chave que ela conhece da área de engenharia civil. Ah, não, quero pivotar, quero mudar, quero transitar para outra área. Ok, então vamos colocar palavras-chave que você já aprendeu da outra área para você ser encontrado. Rafa, hoje surgiu uma dúvida também quando eu estava... divulgando a live, sobre representante comercial. Como que representante comercial pode usar a seu favor? Tanto no sentido de clientes, porque pode estar captando clientes, e de estar sendo visto por outras marcas. Poxa, esse cara faz um trabalho legal, né? Acho que ele vai agregar na minha equipe de venda. Como que nessa área de representação ele pode usar para os dois lados? Na área de representação, hoje o LinkedIn, se vocês observarem e fizerem uma pesquisa lá dentro da rede, vocês vão perceber que existem pessoas da área comercial que vendem vários produtos. Então, assim, é normal, às vezes, ela ter 2 ou 3 empresas em andamento, né? Nenhuma finalizada dessas 3. Por quê? Porque ela atende, ela vende, ela representa aqueles produtos. Então, ela pode se posicionar em todos eles dentro da rede. Agora, é óbvio, se ela também quer ser visualizada como um potencial candidato para uma oportunidade elitista, né, que ela realmente seja ali um CLT, ou que de repente seja uma oportunidade mais rentável para ela abrir mão daquela representação e ter um foco mais direcionado, primeiro, existe um recurso hoje dentro do próprio LinkedIn que você coloca lá que você tem interesse em ser buscado por determinados cargos, né? E ali você consegue configurar até para que somente os recrutadores enxerguem. E você ser encontrado por isso. Exatamente. Então você consegue, você tem esse recurso hoje dentro do LinkedIn, inclusive no meu e-book, existe lá toda a explicação de onde ela vai encontrar e como ela pode configurar. Então ela vai ser encontrada pelos potenciais recrutadores. E é óbvio que se a pessoa é da área comercial, só que ela não está ali no dia a dia do LinkedIn, não está falando sobre o produto dela, não está engajando com pessoas para oferecer o produto dela, ela também está aquém de uma potencial oportunidade de carreira também. Por quê? Porque uma coisa que o recrutador vai ver é o seguinte, tô vendo que essa pessoa representa 3 empresas. Deixa eu ver aqui as atividades dela. A pessoa nem fala dos produtos na rede. Pois é. Então, se ela não fala dos produtos atuais, vai falar do nosso produto, da vaga que a gente está querendo buscar. Então, tem que ter a congruência mesmo de usar o LinkedIn para negócios também. E aí, a gente entra numa outra questão, Rafa, que aqui brasileiro adora uma rede social. A gente gosta de rede social. E daí eu vou entrar até na questão um pouco mais do meu público aqui, que é um público um pouco mais feminino. Nós, mulheres, a gente adora aí compartilhar uma roupa nova, uma maquiagem bonita, um cabelo novo. A gente gosta de compartilhar isso. A gente sabe fazer isso muito bem. Com certeza. E como usar essa vontade por redes sociais? Como usar essa vontade, às vezes, de mostrar o que a gente tem de bom, não só fisicamente, porque a gente pode mostrar nossas competências, né? Como que a gente pode fazer isso? Isso ajuda, né, no LinkedIn, a gente mostrar também as nossas competências comportamentais, não só as técnicas. Como que a gente também cria o hábito de usar o LinkedIn? Né? Porque Instagram é instantâneo, né? Deu 5 minutos de folga, a gente tá lá no Instagram, né? Como criar o hábito de se mostrar também no LinkedIn e usar mais a ferramenta?
Perfeito. Bom, eu vou começar pelo final, tá? Para você criar o hábito, existe uma dica bem simples, né? Mas obviamente que vai requerer um certo esforço, né, da pessoa. Primeiro, todo mundo no smartphone, tá? Que é o smartphone hoje é o dispositivo que a pessoa realmente se conecta com as redes sociais. São Sim. momentos mais raros que ela vai usar o computador ou o notebook. Então o que acontece? Todo mundo no seu smartphone tem lá a tela e os ícones dos aplicativos. Então, se você fizer uma transformação ali na sua tela, o ícone que está a rede principal sua hoje, vamos supor, no seu caso, pelo que eu entendi, é o Instagram. Uhum. Muda o Instagram para um outro lugar e coloca o ícone do LinkedIn no mesmo lugar do Instagram. O que vai acontecer? Inconscientemente, você vai entrar acidentalmente no início no LinkedIn, tá? Mas ele vai estar facinho de entrar. O caminho né? neural está criado, né? Exatamente. E aí é óbvio, a pessoa tem que se comprometer com a carreira dela. Se faz sentido para o objetivo dela, faz sentido para o sonho, para o que ela almeja nesse momento atual, ela precisa agir. É igual no coaching, Priorizar, né? né? No coaching, você, quando está dando ali sessões de coaching, você até ajuda o coach a descobrir o que ele precisa fazer. Mas quem que tem que fazer? A É a parte pessoa, né? dele é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente pode te dar todas as dicas, o Rafa pode Isso, criar uma mentoria só de LinkedIn, mas se isso, você não ir lá, não fizer, não colocar em prática, né? Não vai adiantar de nada. Eu digo que exatamente. o caminho entre o aprendizado e o resultado é a ação. Não adianta a gente ir lá aprender, Perfeita aprender, frase. É isso aí. aprender. E, mas eu já fiz tanto curso. Mas eu já assisti tanta palestra. E botou tudo em prática, né? Que é aí que tá a diferença, né? O E tem uma colocar em cilada. prática. E tem uma cilada aí que é o seguinte: às vezes a pessoa tem, ela foca em estudar, mas não foca em pôr em prática o que ela estudou. Então ela fica Uhum. naquele ciclo vicioso de estudar muito, estudar muito. Gente, se arrisque um pouco. Né? É igual dirigir carro, né? Todo mundo faz ali a carta ali com suor, né? Aquele medo de não passar. Na hora que Sim, passa, o que acontece? Você tem que dirigir. Não tem exato. como. Você tem que pegar lá o carro e seguir rumo, né? Vai morrer uma vez no semáforo? Vai. Vai morrer uma vez na rampa? Vai, mas tudo bem. Você está no aprendizado. Se perdoa, se permita, né? Se permita. Eu acho que esse é o ponto, né? Se permitir tentar. Hoje eu vou focar no meu sobre. Hoje eu vou melhorar aqui a parte das minhas competências. Uma coisinha por dia, né? Não tente fazer tudo de uma vez, mas vai mudando aos poucos, né? Exatamente. É isso Na aí. minha primeira aula, vou dar um exemplo aqui, na minha primeira aula de mentoria, o Rafa me deu aí um monte de tarefa. Você estuda num dia? Não, gente, às vezes não dá para você fazer tudo num dia, mas vai fazendo aos pouquinhos, né? Vai Sim, mudando e você vai notando a diferença. com certeza. E, Ravi, você me disse na minha primeira aula a importância. Você falou, Cláudio, você está criando a sua marca como profissional, né? E isso aqui, o seu LinkedIn, ele não é o seu currículo, é a sua marca como profissional. Você está falando, é muito mais do que competências técnicas, né? Você está criando a sua marca. Eu queria que você falasse que tipo de oportunidade esse posicionamento como marca traz para a pessoa, né? Porque, tipo assim, vai além de competências técnicas. Como você... Nossa, né? Nossa, a pessoa aqui, cara, ela entende dela mesma, né? Ela sabe o que ela tá fazendo. Como que esse posicionamento de marca pode ajudar? Principalmente porque a gente não é só descoberto numa pesquisa de recrutador. A gente é descoberto no engajamento com a rede. Então, quando você visualiza ali uma publicação interessante, você fala, pô, que legal isso aqui. Você tem a oportunidade de oferecer insights, de colocar ali uma visão sua que seja construtiva, adicional àquilo que você está vendo. Então, às vezes, você pode colocar uma experiência, inclusive, tocou bem no assunto aqui. Eu mesmo vivenciei uma situação que esse fator aí que você colocou no problema fez toda a diferença e foi bem bacana para mim. Eu concordo plenamente com isso.
Então você vai se colocando, né? Às vezes você não precisa nem criar o seu post, tá? Você nem precisa nem criar, às vezes, seu artigo. Mas se você interagir com o conteúdo das pessoas, você acaba criando o seu posicionamento. E aí você acaba criando um fator de reciprocidade para as pessoas. Então, se você, de repente, começa a comentar um conteúdo de um profissional de uma empresa que você admira, e você, de uma forma íntegra, né? Pô, realmente eu gosto desse profissional, eu admiro esse profissional e gostaria até de trabalhar com ele. Uma forma de você se engajar, de você criar um posicionamento e ser visto pela empresa dele, é começar a interagir com o conteúdo dessa pessoa, dessas pessoas dessa empresa. E aí você, às vezes, vai ser encontrado pelo próprio recrutador, mas o recrutador está visualizando o LinkedIn dele. Apareceu lá para o recrutador um post do colega dele lá da área de engenharia ou comercial e apareceu lá um comentário destacado que foi daquela pessoa que pode ser vista daquela forma pelo recrutador. Então, olha que legal como ele se posicionou aqui nesse conteúdo. Caramba, Como ele esse tem cara, opinião, esse cara aqui pode suprimir aquela vaga que a gente tem na área X. Vou dar uma olhada no... Vou dar uma olhada no perfil dele. Olha só. Exato. Né? E aí que você consegue perceber o resultado de você criar a sua marca. E a sua marca, ela nada mais é que o reflexo das suas ações dentro da rede. É o que você comenta, é o que você curte, é o que você compartilha, é o que você coloca no seu perfil, é o que assim você... como na vida, né? Exatamente, perfeito, é isso aí. E Rafa, a gente estava falando aqui, né, da sua marca, como você se posiciona. A gente sabe que antigamente as empresas, antigamente e hoje ainda, tá? As empresas elas contratavam muito pelas competências técnicas. Ah, esse cara entende disso, entende disso, entende disso. Então a maioria das contratações era por experiência técnica e a maioria das demissões por experiências comportamentais. Ah, não consegui, não interagia, não conseguia trabalhar em equipe, era muito explosivo, né? Muitas demissões por comportamento. E isso começou a mudar um pouco, né? A gente percebe que hoje as empresas estão muito ligadas em comportamento. Tanto que a gente vê aí as empresas aderindo muito a perfil comportamental, querendo saber mais do comportamento da pessoa. Por quê? É muito mais difícil você desenvolver uma competência comportamental em alguém, né? Ou mudar um comportamento do que você desenvolver uma competência técnica, que é algo treinável, é algo mais prático. E as empresas não têm mais tempo para ficar esperando aquela pessoa se adaptar, né? O mundo tá assim, né? Acelerado. Veloz e Veloz competitivo. Como que você enxerga, assim, mostrar essas competências comportamentais dentro do LinkedIn? Do tipo assim, eu falar de mim, eu sou isso, eu tenho essa competência, eu tenho... Falar sobre comportamento, que às vezes é um medo também, né? Eu falar que eu tenho isso, não vou estar me achando, eu não vou estar falando demais, né? Como que essas experiências comportamentais, elas fazem diferença se a gente expor elas dentro do LinkedIn? Faz toda a diferença, faz toda a diferença. E assim, eu diria que o primeiro passo antes dela se posicionar com as competências comportamentais no LinkedIn é ela ter autoconhecimento. E aí, para ela ter um autoconhecimento, às vezes ela não consegue sozinha. As pessoas têm uma dificuldade de olhar para dentro, de observar o que ela tem de bom, o que ela tem a desenvolver. E é para isso que existem coach que tem aí competência para aplicar avaliações de perfil comportamental, por exemplo. Ou seja, é o primeiro passo, né? A pessoa que tem dificuldade de olhar para dentro e encontrar quais são as suas competências comportamentais e até poder traçar um plano de melhoria dessas competências, o melhor caminho é ela investir no autoconhecimento. Então, ela realmente se dedicar a investir nela mesma, né? Em aprender como que ela funciona da melhor forma possível. E aí ela fazer um teste de perfil comportamental, ela ter uma devolutiva com coach, né? Com uma coach profissional, para ela poder, legal, agora eu conheci, eu entendi o que eu tenho de pontos fortes
E isso que eu tenho de pontos fortes faz sentido porque a pessoa começa a ligar com fatos, ela começa a ligar com a postura dela no trabalho, fala, pô, realmente, olha, que deu que eu sou um bom comunicador, pô, realmente, lá na empresa, lá o pessoal fala que eu não tenho vergonha mesmo, eu falo, eu converso, eu quebro gelo, pô, então, validou, colocou. Coloca lá, o Exato. LinkedIn ele tem uma seção especial para competências. Ele permite a pessoa cadastrar até 50 competências ali. E E- treinar, né? Treinar a gente a achar as nossas 50 competências. Exatamente. Então, assim, e dentro do LinkedIn, ele é muito justo, o algoritmo do LinkedIn. Por quê? Porque uma vez que você tem as suas competências ali no seu perfil, o próprio LinkedIn vai perguntando para as pessoas que visitam o seu perfil se daquelas competências que você colocou, qual que ela avaliaria que você realmente tem. E aí, esse algoritmo ele vai pegando percepções aleatórias das pessoas que visitam seu perfil. Você pode ver, quando você entra num perfil de conexão sua, ele vai perguntar: você recomendaria essa fulana para isso ou outra pessoa para essa competência aqui? E aí é uma Olha votação, só. e às vezes é até imperceptível para a pessoa, ela faz ali rapidinho, ela nem entendeu o que ela fez, mas ela fez. Aham. E isso o LinkedIn vai falando, pô, vai ressaltando aquela competência sua ali, vai dando relevância para aquela competência para, numa ocasião que forem pesquisado por um profissional que tem aquela competência, você seja considerado ali no resultado de pesquisa. E às vezes, né, na vida real, a gente fica assim, é o teu melhor amigo. Mas você indicaria ele para um trabalho? Às Então, vezes a gente tá ali. Então, isso é importante, essa conexão com verdadeira. Não, certeza. realmente eu acho que essa pessoa tem isso. O algoritmo, usar o algoritmo a nosso favor. E E a esse é o gente grande diferencial do LinkedIn. Ele tem essa inteligência artificial ali que fica validando se realmente as pessoas têm essa percepção de você, entendeu? Daquelas competências. É muito legal. E, tipo, eu depois que eu aprendi o meu perfil, né, aprendi as minhas principais competências. E assim, né, eu digo, né, o Rafa, que se descobrir também não é se conformar. Do tipo assim, Exato. eu sou bom nisso, mas eu não sou tão bom nisso. Então, eu vou ser assim. Não, se você não é bom nisso e faz sentido para sua carreira ter essa Para o seu competência, objetivo, né? para o seu objetivo, então Exato. vamos buscá-la, né? Vamos atrás dela. Não é, porque eu sou assim, agora eu vou dar isso também como desculpa, né? Porque às vezes a gente usa como desculpa. É porque eu sou planejador, então eu fico planejando e eu não coloco em prática. Tá, mas se você é planejador, você sabe que você tem que colocar mais as coisas em prática. Como treinar isso? E saber Exato. falar isso para as pessoas, que eu acho que eu aprendi muito isso. Do tipo, falar de mim, do tipo, eu sou assim, eu funciono dessa forma. Então, você entender as suas competências e como você se comporta, você consegue comunicar isso. Né? Um dia eu já falei para uma chefe minha, olha, não fala desafio para mim porque não me motiva. Então, a pessoa aprende a lidar com você, Com aprende no que certeza. você é bom, né? E Com sabe te certeza. posicionar nas atividades certas. É, Aqui, e existe até um teste muito legal que é o do Enneagrama, né? Que levanta sim, justamente o salário emocional de cada um, né? Baseado em 9 possíveis perfis. E aí, obviamente, quando você descobre qual é o seu perfil, você já vai entender qual é o seu salário emocional. Então, fica até mais fácil de você lidar com o que não te agrada, porque você fala, pô, ele me falou dessa forma porque o salário emocional dele é esse. Então você até exato. entende que não existe, às vezes, ali uma má intenção na comunicação. Mas é É, como aquela pessoa funciona. ele Eu tá funciono assim, ligando com a mas. chavinha. Exato, Exato. exatamente. E qual que é você aí no Enneagrama, Rafa? Qual é o seu padrão no Eu sou o Enneagrama? realizador. Eu sou observador. Olha, tá vendo só? Que legal. E assim, é importante reforçar para todos que não tem certo nem errado, né, Cláudia? Assim, Não. cada um tem seu espaço nesse mundo. E cada vez mais o mercado ele está buscando um profissional especialista. Acabou aquela história de que pô, a pessoa sabe de tudo, nossa, essa pessoa está garantida. Não, as empresas cada vez mais ela quer profundidade no profissional. Então, na hora, obviamente, de alguém procurar uma profissional da área de moda que tem ali
um bom desenvolvimento humano, ou até precisa de uma treinadora, né, de pessoas que entenda de moda e que seja mais observadora, de repente a Exato. palavrinha-chave lá, eneagrama, perfil observador, que você possa colocar ali no seu sobre, seja a palavra-chave que vai diferenciar para a pessoa entrar em contato com você e não com uma outra pessoa. E o mundo profissional, ele precisa de todos os perfis, né? Não é, eu sou esse perfil e Exato. agora o que eu vou fazer? Gente, em alguma você Tem vai se espaço para encaixar. todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo e vai ser muito importante. O Edu Com colocou aqui, certeza. ó. Olha aí, mais uma vez a importância de conhecer o perfil comportamental. E, gente, se vocês não conhecem ainda seu perfil, É isso porque aí. vai mudar a vida, realmente. Conhecer o seu perfil muda muito. E, Rafa, essa questão também, às vezes, de não exagerar, sabe? Tipo assim, fiz um curso de 1 hora, fiz um workshop vou lá e coloco tudo no LinkedIn, né? Tipo assim, existe aí o ponto de equilíbrio para não banalizar a sua rede, para não ficar aquela revista sobre você? Existe um ponto de equilíbrio? Olha, talvez o ponto de equilíbrio seja você, obviamente, economizar, não fazer uma redação muito grande daquilo que você vai colocar, né? Mas todo aprendizado, ele é válido você colocar no LinkedIn no lugar certo dele, tá? Então, por exemplo, lá você tem a opção de colocar tanto curso acadêmico quanto certificados, né? Títulos ali de aprendizagem. Se você fez um curso que te trouxe conhecimento, quais conhecimentos esse curso te trouxe? Isso é importante colocar lá. O que você aprendeu? Qual foi a experiência que te agregou muito nesse curso? Isso é importante colocar lá. Verdade. E aí é óbvio que quais são os excessos que às vezes pode acontecer e podem ser um tiro no pé ou um tiro pela culatra. A pessoa, em vez de colocar ali no perfil dela, ela sai postando. Agora vou colocar o nome lá e tal. Isso às vezes pode soar como egocentrismo, uma arrogância, às vezes não faz muito sentido. Mas se ela colocar no lugar certo do perfil dela, dependendo de como ela colocar, ela vai ter a opção de notificar a rede dela, para a rede dela poder dar um parabéns, poder curtir aquele conhecimento novo, aquele curso novo que ela realizou. E isso com certeza vai agregar para o perfil dela, porque se somou para a carreira dela, por que não mostrar no LinkedIn? Mostrar o que aprendeu com isso, né? Acho que e esse talvez seja o grande diferencial do LinkedIn para um currículo. Eu tenho até uma frase aí que esses dias eu fiquei muito contente, acho que o Edu que compartilhou comigo, é de uma coach, nem sei de onde que é essa coach, acho que é lá do Sul. Ela conseguiu achar minha frase dentro lá do portal do frases.com, pensamentos.com, né? Que eu registro, às vezes, os insights que eu tenho, eu procuro para ver se não tem igual e vou registrando. E aí eu tenho uma frase, né, de insights que eu tive, que é assim: o currículo diz quem você já foi, o LinkedIn diz quem você é. Né? Nossa! Então... essa frase já valeu a live, né? Já valeu. Se você me permitir, Rafa, depois vamos bater um print pode aqui para eu postar postar com pode, essa frase. Com certeza. Gente, presta atenção nessa live. Acho que o Rafa resumiu tudo que a gente está falando aqui em uma frase realmente. Né? A gente fica com aquele medo de mostrar, tá, e o que você vai ser no futuro? Porque quem tá te contratando quer saber o que você vai ser daqui pra frente, né? É o que você é agora, nesse momento. É que curso você fez anteontem, que experiência você vivenciou há uma semana atrás, né? Querendo ou não, hoje com o digital, as pessoas estão tendo muito mais acesso ao aprendizado. Então, se ela quiser a todo momento fazer um novo curso, às vezes até grátis, ela encontra muita opção. A internet está cheia. Então, aquela história de que o seu currículo só vai ser atualizado quando você se formar de uma nova faculdade, acabou. Você, a cada dia, a cada hora, você pode ser uma pessoa diferente, porque você tem acesso a novos conteúdos, né? Total sentido. Uma perguntinha rápida. Por que você decidiu montar o método Carreira 4.0? Por que você teve esse insight? Por que você viu essa oportunidade?
Primeiro porque eu sempre fui muito fã da plataforma, né? Eu uso o LinkedIn há 10 anos. Então, assim, eu sempre fui um cara muito preocupado com a minha carreira profissional, né? Então, eu me recordo que quando começou o LinkedIn, eu usava BlackBerry. Olha só, o smartphone Oh, que existia na época, não existia nem iPhone, tá? Não existia nem Android, para você ter uma ideia. E o interessante é que o BlackBerry ele foi aí o precursor dos smartphones e ele nasceu no mundo empresarial, no mundo corporativo, né? E uhum. olha que interessante, naquela época, o BlackBerry, quando você ligava ele, sabe aqueles aplicativos que vêm pré-instalados? Um deles era o LinkedIn. E aquilo falou, pô, como assim, né? O que é esse LinkedIn? E foi Ó, o Edu dali. falou, tu era chique, hein? Tu era chique, que nem todo mundo tinha BlackBerry. E a Sol falando do BBM, né? É até legal falar do BBM, que foi o primeiro WhatsApp móvel que é lançado no mundo, foi o BlackBerry Message. Depois, obviamente, com o iPhone veio o Messenger do iPhone, e veio N ferramentas, inclusive o WhatsApp, né? Então, assim, primeiro que eu sempre curti muito a plataforma, sempre fui um cara muito ligado com carreira, e nessa minha jornada de autoconhecimento, que começou por volta ali de 2015, né, quando eu fiz também a minha formação e tudo mais, eu comecei a perceber como que o Rafael funciona e dentro ali até do Eneagrama, eu sou realizador, mas eu tenho um pé ali no prestativo. Então, o Muita gente ajudar, tem isso, né? o ajudar também me move, né? Quando a pessoa me pede uma ajuda ali, que eu realmente posso fazer diferença ali para ela, eu me sinto muito bem. Então, eu tenho, e dentro da minha missão que eu falo, ajudar as pessoas a realmente superar qualquer desafio imposto. E, e aí o que acontece? De 5, 6, 7 anos para cá, eu sempre ajudei muito as pessoas a se recolocarem. Os ex-colegas da empresa, né? Sempre o pessoal, eu sempre fui muito bem relacionado no meio do RH, sempre fui muito relacionado nas lideranças, né? E eu sempre ajudava as pessoas. Às vezes eu ajudava com revisão de currículo, né? Às vezes eu ajudava indicando para uma empresa que eu tinha contato. Então, eu sempre tive muito essa ligação, às vezes até inconsciente, de ajudar as pessoas com a carreira delas. Então, o que eu fiz? Eu decidi transformar toda essa minha vontade, esse meu desejo, essa minha missão, esse meu know-how, esses meus resultados que eu também adquiri em todo esse tempo e continuo, né, trabalhando, porque isso não pode parar, é constante. Eu decidi estruturar dentro de um método que pudesse ajudar de uma forma exponencial e escalável para as pessoas. E aí, quando eu decidi estruturar, eu fui ajudando as pessoas dentro desse método. E assim, primeira pessoa, 20 dias recolocado. Segunda Nossa. pessoa, 35 dias recolocado e depois recolocado em vaga internacional. E, sabe, a outra pessoa, mal eu falo, mal primeira sessão, recolocado, né? Profissional de negócios, né? Primeira sessão dobrou a quantidade de conexões, começou a chover convite de conexões. Então, assim, isso falou, pô, faz sentido, vou ajudar as pessoas com esse método. E aí que eu tô aí, justamente nesse processo de lançamento do método. Então, o primeiro que eu criei foi o e-book 5 primeiros passos para você construir uma marca de sucesso no LinkedIn e inverter sua procura. Inclusive, quem tiver interesse, dentro do meu perfil aqui do Carreira, tem lá no link da bio ali para pedir o e-book, é totalmente gratuito. Tá? E sigam, gente, o Carreira 4.0, que exatamente. dá muitas dicas lá. Exatamente. Se ainda não pode fazer a mentoria, né? Já Exato. começa assim. Começa assim, e logo mais fiquem atentos, né? A gente vai lançar o curso digital, uma possibilidade da pessoa ter ali o passo a passo e ela poder dar os passos de acordo com a disponibilidade dela dentro de uma plataforma de conteúdo e conhecimento digital, que hoje, querendo ou não, é um grande diferencial do nosso mundo, né, atual, né, que é digital. Então, antes de acabar a nossa live, tem um grande segredo
Isso. Tá? Um grande segredo, tá? São vários, né? Mas um grande segredo para quem quer atingir o sucesso de uma carreira 4.0 nesse mundo VUCA, né? Que é volátil, né? Ambíguo, enfim, que a gente está vivenciando, é exercer o networking. Exercer o networking. Exercer o net living. Para quem não sabe, existe o net living. Eu não vou conseguir ter tempo para explicar o que é net living aqui. Se quiserem mandar ali um direct para o Carreiro, depois a gente pode explicar. Que é você realmente agregar para as pessoas sem exigir nada em troca, para você criar novas conexões, para você fazer novas amizades, engajar com as pessoas. Quem tem networking não tem desemprego. Exato. Então é fato. As pessoas que eu vejo hoje, né, pedindo ajuda, de apoio, né? Muitos ex-colegas que hoje eu vejo me pedindo ajuda assim de forma desesperada, eram pessoas que eu vivenciei não dando valor para networking e que hoje, pela dor, está tendo que fazer esse network, mas um network acaba sendo interessado porque a pessoa precisa. Com interesse, né? E daí já não funciona. Exato. Não funciona tão bem. Esse é um dos grandes segredos. Então, gente, olha, um segredo, uma frase, que aquela frase para mim já foi o ápice da live, né? Então, para você prestar atenção. E, Rafa, agora é sua vez. Já te perguntei tanto aqui, agora é sua vez. Você tem alguma pergunta para mim? Tenho! Qual é o seu grande medo para utilizar o LinkedIn na sua carreira? Qual é o seu grande medo? O meu era. Agora não é mais, tá? Aí sim! O meu grande medo era essa questão de conexões, de você parecer invasivo. Sabe? Perfeito. Do tipo assim, mas eu não conheço. Exato. Tipo, mas eu não conheço a pessoa, eu vou mandar um convite pra ela. Como assim? Cara, né? Como você falou, é uma conexão. Você tem que fazer network, você tem que estar ali com as pessoas. Aí. Bem provável que aquela pessoa vai compartilhar, vai postar alguma coisa que vai fazer sentido pra você. Você vai compartilhar com ela, né? E eu tinha muito esse medo. Às vezes eu via assim uma pessoa, nossa, que pessoa legal, mas eu vou mandar um convite? Eu nem conheço. E eu comecei a fazer isso, né? De mandar mais convites, conexões, como você falou. De uma forma estratégica, né? De uma forma estratégica, bem posicionada, né? Exatamente. E eu vi que as pessoas vão te retornando. Nossa, que legal. Você tem reciprocidade, né? Exato. Então, isso pra mim, assim, foi o que eu mais ressignifiquei nisso tudo. Que ótimo, Cláudio. Fico contente, que bom, maravilha. Rafa, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Cláudio, adorei. Obrigada mesmo. Com certeza faremos mais lives como essa, né? Vamos sim, com certeza. Agregou muito para as pessoas e eu acredito que vai fazer diferença.